Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo pela canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos veem pelas plataformas de YouTube. Não só os irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas outros irmãos nossos de igrejas que também assistem os nossos conteúdos, participam. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos abordando nesses dias, que é sobre ministérios, logo depois da vinheta. Voltando, irmãos, ao nosso tema do momento, que é sobre ministérios, nós afirmamos, falamos nas vezes anteriores, que o ministério da igreja, como nós já abordamos nos programas anteriores, é o ministério de Jesus, é o ministério do Senhor Jesus. Jesus tinha a plenitude dos ministérios. Mas a igreja e os seus servos, aqueles que foram levantados para um ministério, eles juntos formam o ministério da igreja. Então, nem todos os pastores têm todos os ministérios. Paulo, na carta aos Efésios, descreve os ministérios, chamando atenção para a maneira como eles ocorrem, como eles eles são usados no corpo, ou seja, dentro de como funções, né? Por isso que nós afirmamos em outras oportunidades que ministério para nós não é título, nem é profissão. A Bíblia, em momento algum, a Bíblia faz menção de coisa diferente disso. O ministério é uma função. Por isso, na carta aos Efésios, Paulo descreve os ministérios como sendo diferentes, né? Ele chama atenção para 5 características de ministério que ele diz que funcionam como se fosse um corpo. Por isso ele chama atenção para a obra do ministério até que venhamos atingir a estatura de varão perfeito. É como corpo, então ele descreve como corpo. Por que varão perfeito? Porque varão perfeito, os ministérios vão atingir no corpo a estatura de varão perfeito quando o tempo da graça se encerrar, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então o ministério de Jesus aqui termina, porque também termina a operação do Espírito Santo, o período da graça. Dentro dessa linha, nós abordamos no programa anterior a figura do apóstolo, não é? Mesmo os apóstolos como foram criados lá no Novo Testamento, no tempo de Jesus, aqueles que estavam em Jerusalém e depois aqueles que tiveram uma instrumentalidade com os gentios, partindo, por exemplo, do apóstolo Paulo, lá na igreja de Antioquia. Outros apóstolos também vieram para a obra que o Senhor queria para realizar no meio dos gentios. Aqueles que viveram no período de Jesus com Jesus foram orientados a evangelizar, ao trabalho deles dentro de Israel, conforme a orientação do Senhor Jesus, e depois do Pentecoste, com a conversão de Paulo, então, o trabalho com todos os gentios, né? Por isso, Paulo mesmo é chamado de apóstolo dos gentios, a experiência de Paulo. A princípio, os apóstolos que estavam em Jerusalém, devido a uma dificuldade dentro da igreja, não aceitavam o que estava acontecendo em Antioquia com a evangelização dos gentios, mas no capítulo 15 do livro de Atos, o Concílio de Jerusalém mostra a unificação da doutrina ali no ano 53, mostrando toda
toda aquela a importância dos ministérios como corpo, e por isso foi fundamental essa mentalidade de corpo para que a doutrina se fortalecesse. Nós falamos da vez passada sobre apóstolos e profeta, mostrando, não é? Vocês podem ver no programa anterior, o profeta dentro dos ministérios. Mas quando nós estamos falando de ministério, usando a carta aos Efésios, os 5 ministérios que fala a mão de Jesus. Então, no terceiro aqui a abordar, seria o ministério de evangelista. Evangelista é aquele que traz boas novas. É uma característica de ministério? Sim, é uma característica de ministério. Nem todos os pastores, nós chamamos a todos que têm ministérios, nós chamamos a todos de pastores. Não é? Todos são chamados de pastores. Isso não quer dizer que todos que são chamados de pastores têm no seu ministério a característica de pastor. Como eu disse, há servos que Deus usou como apóstolos, outros são usados como profetas e outros são usados como evangelistas, pastores e mestres. Então nós estamos falando sobre evangelista. O grande exemplo de um dos apóstolos que tinha, além da sua característica, não é? Ele era evangelista, uma das características dentro, por exemplo, dos 12, nós podemos pegar a experiência de Pedro. Pedro tinha características de evangelista, sim. Aí alguém vai perguntar assim, não, mas Pedro não era apóstolo? Sim, Pedro era apóstolo. Mas você pode ter 2 ministérios. O pastor pode ter 2 características de ministério. Ele não pode ter os 5, né? Porque aí ele teria a plenitude do ministério de Jesus. Isso não existe. Mas ele pode ter 2 ministérios. Pedro, por exemplo, era apóstolo, mas era evangelista. O evangelista tem uma característica, né? Por isso que é o dedo que está na frente, não é? É o mais proeminente, aquele que vai à frente. São características. Vamos observar. Pedro, naquilo que Deus o usou, ele tinha características impressionantes. Um homem simples. Pedro era um homem simples, era pescador. Um homem que não era profundo conhecedor daquilo que era a cultura da época. Podia entender alguma coisa da tradição religiosa que ele vivia, que ele fazia parte. Mas ele não era um homem letrado, não era um homem de uma grande cultura. Era um homem simples, era um pescador. No entanto, já naquela época, a primeira mensagem na história da igreja, a primeira mensagem evangelística foi entregue por Pedro. Até para cumprir, nós já falamos isso em eventos anteriores, aquela promessa que Jesus fez a ele. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Muita gente tornou isso uma coisa supersticiosa, mística, e não é nada disso, não é? As chaves é porque Pedro, na verdade, ele recebe as primeiras chaves, ou seja, na evangelização, ele abre quem abre primeiro a porta, né? Os eventos, por exemplo, a primeira mensagem evangelística foi de Pedro. Então, ele usa a chave, eu te darei as chaves, ele abre a porta pela primeira vez, e numa mensagem muito simples, ele cita o profeta Joel. Naquela época não existia o Novo Testamento ainda, só existia o Velho Testamento. Ele cita a palavra, entrega uma mensagem e 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja naquela época. Um milagre.
Qual foi o milagre? O milagre porque ele fala de uma mensagem que, na verdade, foi o despertar da igreja para a sua caminhada ao longo dos séculos até chegar aos nossos dias. Ele entregou uma mensagem extremamente difícil, porque todos em Jerusalém sabiam que Jesus tinha morrido, e vem Pedro e entrega uma mensagem dizendo que Jesus estava vivo. Foi uma mensagem evangelística, 3.000 conversões. As experiências de Pedro na segunda mensagem, na cura do coxo, lá na porta do templo, Pedro não foi lá procurar o coxo para orar por ele. Não, aconteceu aquele fato ali na porta do templo e Pedro entrega uma palavra e depois daquele momento ali ele entrega uma mensagem, mais 5.000 pessoas se convertem. Ali estava evidente a característica do ministério de Pedro, um homem simples, de pouca cultura, mas que o Espírito Santo usou com muito poder para anunciar uma verdade, que nós chamamos hoje de verdade absoluta, irrefutável, que era Jesus está vivo, e o Espírito Santo confirma tudo aquilo que Pedro estava pregando. E realmente foi uma coisa maravilhosa. E a pergunta que você faz, e que você deve estar fazendo, será que essa característica de ministério, que nós falamos aqui agora citando Pedro, será que ela existe hoje aqui? Sim, existe. Nós temos homens muito simples, e que Deus usa, pastores, homens simples, de uma palavra muito simples, às vezes não são de muita cultura, e que são profundamente usados dessa forma. Nós já citamos várias vezes, eu me lembro do pastor Jonas já era um homem que tinha um pouco mais de cultura, mas era evangelista, Jonas. Como o pastor Jairo, que era um homem muito simples, padeiro, tinha uma mensagem de 10 minutos e as pessoas se convertiam. Mas o ministério do evangelista é muito interessante. Eu tive a oportunidade, na minha igreja, de conviver com alguns pastores que trabalharam comigo, que tinham essa característica de ministério. Eu me lembro de um, ele ficou comigo um tempo, ali em Vila Velha 1. E um dia eu estava no culto e chegou uma senhora, visitante, sentou e tal, e ele trouxe essa senhora, colocou sentado, e ele disse: "Tá vendo essa senhora?" Eu falei: "Sim, vim e tal. É a primeira vez que ela está aqui, mas eu vou contar a experiência dela." Aí terminou o culto, ela estava muito quebrantada, oramos por ela, e ele me contou a experiência dela. Ele estava passando na Praia da Costa, ali por aqueles prédios, e tinha um apartamento ou coisa parecida assim, e ele passando por ali, o senhor deu uma revelação a ele. Você está vendo aquela casa? Ele era casa ou um apartamento, não sei como mais. O senhor disse para ele assim: "Chega ali e toca a campainha. Eu quero dar uma bênção à mulher naquela casa." E ele parou, foi lá na casa, tocou a campainha, veio uma senhora, atendeu. "Pois não?" "Olha, eu vim aqui porque eu queria falar de Jesus para a senhora." E a mulher olhou para ele e disse assim: "Olha, eu estou muito ocupada agora, tá quase na hora do almoço, eu tenho que dar almoço aos meus filhos, daqui a pouco meu marido chega, ele tá em cima da hora, o senhor aparece aqui outra hora." E ele me contando, ele insistiu com ela: "Não, mas eu não vou tomar muito o seu tempo. Eu vou entrar só um pouquinho
fazer uma oração. Mas, meu senhor, eu estou muito ocupada, não tenho tempo. Ele disse assim, olha, mas é só uma oração pequenininha. E a mulher, então, para se ver livre, né, dele, tá bom, o senhor entra. Aí ele entrou, ela fechou a porta, ele olhou para ela e disse assim, mas olha, eu não vou demorar, mas deixa eu ler só um trechinho da Bíblia para a senhora. E ela ficou toda, ele já estava dentro de casa, e ele leu um versículo para ela, e ela sentada, ele impôs as mãos sobre ela e começou a orar. E ela começou a chorar. Começou a chorar, e o senhor começou a usá-lo ali, falou com aquela mulher, ele fez o apelo dentro da casa daquela mulher, se converteu. E essa senhora que está aqui hoje no culto, foi a experiência minha de hoje durante o dia. Então, se percebe, quando nós olhamos para o livro de Atos, por exemplo, o livro de Atos, ele é muito enfático nas experiências do início da evangelização dos apóstolos, a experiência dos evangelistas, não é? Por exemplo, a experiência de Filipe, o eunuco, as experiências de Pedro, o livro de Atos fala muito das experiências de Pedro e de Paulo. Então, a evidência desse ministério, que é, na verdade, anunciar Jesus vivo, é uma grande mensagem e é uma coisa, assim, notável que acontece na vida da igreja. Mas voltando aqui atrás, você vai dizer assim, mas quem é o evangelista? Todos são chamados de pastores. A importância da obra, daquilo que é o projeto de Deus, é para mostrar aquilo que o apóstolo Paulo falou de maneira incansável, mostrando que o projeto de Deus, ele é realizado na vida da igreja como corpo. O importante não é você ter o título de evangelista, o importante é a função que você exerce como evangelista na obra do Espírito como corpo, porque você tem uma função, mas outro vai ter outra função que vai complementar aquilo que você faz. Então, o evangelista, o ministério de evangelista, hoje, nós que temos uma experiência e vivemos a experiência da obra do Senhor como corpo, essa experiência do evangelista é muito interessante, é muito profunda e maravilhosa. Mas uma coisa que nós devemos sempre chamar a atenção, e por isso no nosso meio nós sempre ensinamos isso. Cada um dentro da função, né? Dentro daquilo para o qual Deus te chamou. É claro que a característica do evangelista é uma, e há outros ministérios que têm outras características. Por exemplo, então no quarto seria, por exemplo, o ministério de pastor. Aí pastor, né? Todos são chamados de pastor. Mas como é que é o ministério de pastor? Pastor é uma característica que a própria Bíblia fala, o nome também já diz, que é apacentar, cuidar de ovelhas. Viver a vida da ovelha. Então nós temos dentro das igrejas pastores que têm uma característica ímpar de ser pastor. Pastor mesmo, cuida da ovelha, chora com a ovelha, ora com a ovelha, cuida da ovelha. E isso é muito importante na vida da igreja, porque o pastor, ele tem uma característica importante. Eu vou contar uma experiência de pastor que é através de um dom que o Senhor deu, e às vezes o Senhor nos ensina muito com o dom, E o Senhor, às vezes, deu uma visão com uma revelação muito interessante, mostrando um trabalho de pastor. E numa visão o Senhor mostrava
não me recordo de detalhes, mas um pastor cuidando de um rebanho, e esse pastor tinha 2 cântaros, dois odres. Numa ele tinha vinho, né, aquele vinho mosto e tal, e no outro ele tinha azeite. E ele usava aqueles 2 recipientes para tratar, às vezes, das ovelhas. Mas um fato interessante que ele percebia na visão, foi até uma prolongada, é que às vezes a ovelha que se feria, ele ia lá e colocava aquele mosto, que era um vinho grosso, em cima da ferida, entendeu? E cuidava ali e tal, e ele percebia. E, na verdade, cientificamente, o mosto, que é o vinho, é muito rico em carboidrato. E hoje, uma das formas que você usa, às vezes, para aumentar a cicatrização, às vezes é você usar carboidratos, açúcares e tudo mais, facilita a cicatrização. Então ele via aquilo, né, e era interessante, porque é um sentido, não é? Mas o outro ele via às vezes que ele estava carregando o rebanho e ele estava passando por um determinado lugar, e ele via que havia muita mosca, aquela mosca varejeira, e esse tipo de inseto, ele às vezes ele vai na parte úmida, né, da ovelha, às vezes, né, já muitas vezes na parte da boca, nariz, ouvido e tal, e ali ela coloca as suas larvas, e aquilo ali é terrível, porque vai destruindo, né, a mucosa da ovelha e leva a ovelha à morte. Então o que ele fazia? Ele pegava aquele azeite grosso e untava a cara da ovelha todinha, deixava ela toda, as ovelhas que ia passar por aquele local, fazia isso, e ele percebia que a mosca vinha, mas não conseguia pousar por causa do azeite ali. Ele ficou impressionado com aquele trabalho do pastor, e além do cajado, com uma outra vinha, ele pegava com aquela curvatura do cajado, segurava pela perna, puxava, e ele via aquele cuidado. Meus irmãos, na igreja, o trabalho do pastor, que esse irmão viu na visão, é muito interessante, muito parecido com isso. O pastor é aquele que pega a ovelha, se ela está doente, ele leva para ela o quê? É a bênção do Espírito, né? Ali o vinho, né? Que é a operação do Espírito Santo, é uma palavra do Senhor através de dom espiritual, né? É aquilo, a proteção, como que é a proteção? Às vezes você usa aquilo que são os meios de graça, através, né? É untar o rostinho dela e tal, para evitar essas coisas que vêm do mundo, para vir atingir, destruir. Então você ora por ela, você impõe as mãos, você jejua por ela, você orienta a outros a orar. Então esse é o cuidado do pastor dentro do rebanho. O pastor de ovelhas não é, para nós, o ministério do pastor não é um pregador, não é um conferencista. Você pode até pregar, ter uma boa mensagem, ninguém está contra isso. Mas o ministério de pastor, na Bíblia, é o ministério do apacentar. O grande exemplo de pastor está no próprio Jesus. Ele é o bom pastor, cuida da ovelha, ele sofre com a ovelha, ele cuida da ovelha, ele zela pela ovelha. O tempo está se esgotando e não vai dar tempo de falar sobre o outro ministério, que é o quinto, que é o ministério de mestre, doutrinador, né? Ensinador, mas é o quinto ministério. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos concluir esse assunto de ministérios na próxima semana, onde nós vamos falar sobre a figura do mestre, né? Daquele que ensina, completando então o quinto ministério, completando então a mão de Jesus no ministério da igreja. A paz do Senhor.